E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá então, continuando aqui nossa questão do Oriente Médio, né? Israel-Palestina. Sei que eu tô com um pouquinho de cara de sono, é que atualmente não dá para gravar mais tarde, né? Você tem que acordar e gravar, porque senão depois você se derrete, beleza? Então, ó, bora lá. Nosso próximo passo, nosso próximo momento é o Tratado de Oslo, né? De 1993. Então, é um acordo mediado aí pelos Estados Unidos, né? Tem essa imagem aí que é bastante clássica, né? Com o Bill Clinton aí, né? Entre os dois, digamos assim, os dois que estão à frente aí do conflito no momento, né? No período. Então temos o Yitzhak Rabin, né? Que é de Israel, e o Yasser Arafat, que é da Palestina. Beleza? Então, o que vem a ser o Tratado de Oslo, né? O Tratado de Oslo ele vai criar a Autoridade Nacional Palestina, né? Que vai ser, digamos assim, ó, o canal de comunicação oficial que, digamos, que eles acreditam que ali estejam contidos todos os interesses do povo palestino, né? E daí para que esse tratado andasse, para que ele caminhasse, o território autônomo palestino foi criado. Né? Então, a Autoridade Nacional Palestina vai ser quem vai administrar esse território. Né? Território esse que vai ser da Cisjordânia. Então, a Cisjordânia passa para o controle palestino. Né? Então, é criada aí, digamos assim, o passo principal, fundamental, né, para que os palestinos sejam aceitos aí possam ter sim a criação de seu estado, né? Porque como bem sabemos, nesse período aí, nesse momento, desde quando a Palestina foi dividida, não existe Estado palestino. Existe o Estado de Israel? Sim, existe o Estado de Israel. Né? O da Palestina, não. Então, ter o território ali reconhecido já é o primeiro passo, muito importante para que isso ocorra. Né? Então, ó, segundo o tratado, o que vai acontecer é que a região da Cisjordânia vai então estar aí sob poder da ANP, né? Então a Autoridade Nacional Palestina vai conseguir então governar essa região, né? Uma cidade extremamente importante é Ramallah, aqui, né? Onde o Yasser Arafat ficava, né? Imagina como que seria a localização do Yasser Arafat dentro de Ramallah, né? Tem que ser extremamente escondido. Por quê? Porque logicamente não dá para confiar no que os inimigos fariam, né? Você tem aí, além de Israel, com bastante interesse na localização do Yasser Arafat, você também teria aí os outros grupos que são terroristas, né, que poderiam ter qualquer divergência aí com o Yasser Arafat, beleza? Então, esse é o mapinha, só que na verdade, o que acontece? A Cisjordânia não vai passar inteira um bloco de território ali para as mãos da Agência Nacional Palestina, né? Da Autoridade Nacional Palestina, agência. E daí a gente vai ter aí já no próprio processo de criação uma questão que é no mínimo notável, né? Por quê? Porque eles vão receber um território que tem aqui, ó, os chamados assentamentos judeus. Como assim? Os judeus eles não vão deixar passar nenhuma oportunidade para construir, para dominar mais território. Né? Então, um dos processos pelos quais eles fazem isso é exatamente construir cidades, né? Regiões então a serem ocupadas, urbanizadas. E como que eles fazem isso? Bom, a tática é muito simples. Eles vão lá e constroem, né? Eles vão lá e constroem e daí Israel tem um motivo para justificar, falar, olha, vieram para cá, construíram aqui,
né? Então, tipo, eu não vou poder entregar essas terras aqui para vocês. Então, na verdade, a tática seria ocupar, né, para você poder chegar e falar, não, esse território agora é meu, né? É meu. Fala, não, mas isso aí é dos palestinos e tal. Eu falei, então, mas tem gente morando aqui agora, né? É quase fazer um uso capião à força, né? Você vai lá, então, e coloca a sua população, deixa ela ocupar, e aí depois você vai passar a protegê-la, logicamente, né? Então, digamos que o Tratado de Oslo ele já começa meio com alguns problemas, né? Com alguns buracos aí. Os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos que apoiam Israel, é, eles vão questionar isso. Fala, gente, mas vocês. Sabe, tipo assim, ó, é muito cara de pau. Aí não dá nem para ajudar vocês, né? Beleza. Mas então, bora entender esse Tratado de Oslo, né? Que é o seguinte, ó. Eu pego então e crio essa autoridade nacional palestina do território para ela, né? E daí eu entrego esse território para ela. Nesse território temos os assentamentos judeus, né? E daí, em troca disso, Israel vai conhecer o Al-Fatah como partido político, né? O Al-Fatah, que é sim o do Yasser Arafat, beleza? E em troca, o Al-Fatah vai reconhecer o Estado de Israel, beleza? Então, nós temos, digamos assim, trocas, né? Um cede de um lado, outro cede de outro. E o que é interessante é que toda vez que você aceita algum tratado dessa forma lá na região, Palestina e Israel, as outras lideranças veem você como fraco. Por quê? Porque a maioria dos grupos, Hamas, eles não vão aceitar o Estado de Israel. Então, digamos assim, gente, o negócio aqui é o seguinte, é para não aceitar os caras, não é para fazer acordo com eles não, né? Não, mas a gente conseguiu um território, vamos conseguir crescer, viver aqui em paz. Os caras, não, é para não aceitar, né? Então aí essa seria uma das questões. Logicamente que os tratados aí de Camp David e o Tratado de Oslo vão trazer alguns períodos raros aí de paz, né? Que você vai ter praticamente água sendo jogada aí na fogueira desse conflito. E simplesmente, assim como tudo que acontece lá, você tem um período de paz, mas esse período de paz passa, né? Então a gente vai ter a segunda intifada de 2000 a 2005, algumas pessoas colocam 2006, tá? Mas enfim, de 2000 a 2005 a gente vai ter um grande período aí de conflito. Por quê? Porque a gente vai ter a segunda onda, a segunda intifada, né? A gente vai ter então manifestações bastante violentas contra a ocupação israelense, né? Você tem então, logicamente, os dois territórios lá, a faixa de Gaza e Cisjordânia, principalmente na Cisjordânia o pau vai quebrar, bonito. Por quê? Porque a gente vai ter aqui algumas ações que, digamos, casaram o momento, mas elas já haviam sido planejadas, né? Então, Ariel Sharon deu início à Segunda Guerra, à Segunda Intifada. Eu não sei se você se lembra, mas eu tinha colocado já uma imagem em conflitos anteriores do Ariel Sharon participando da guerra. Então ele é um militar, né, de carreira, e ele vai chegar até o governo de Israel. Então daí, né, devido a essa presença muito forte do Ariel Sharon, a gente vai ter até ele sendo utilizado aí para, digamos, dar início a esse processo da segunda intifada, né? Até hoje se pergunta se foi ele ou não que deu início. Por quê? Depois dessa visita dele aí, né, ao Templo do Monte, em 2000, aí tudo desandou, né?
Aí o bicho pegou mesmo diferente. Por quê? Porque os judeus, eles dominam toda a região e vão aos templos, a tudo quanto é lugar. Já os palestinos não têm essa facilidade, né? E digamos que ele foi usado, tipo assim, tá vendo? Ó, esse cara vai onde ele quer. A gente não pode. Como que a gente tem igualdade aqui? Né? Essas revoltas, então, elas começaram a se intensificar. Só que daí, né? Eu estava dando uma olhada em alguns dados sobre a questão e daí aparece impressionantemente um depoimento da mulher do Arafat falando que o Yasser Arafat já tinha comunicado a ela, ele tinha pedido, olha só, ó, ele tinha pedido para ela sair. Ó, você tem que sair da Palestina porque eu quero fazer uma intifada e não estou preparado para me proteger atrás de minha esposa e filha, né? Tá vendo? Ela fala que todo mundo falava que ela tinha abandonado ele, mas ele que falou, sai que o bicho vai pegar. E qual o motivo? Olha só, os acordos de Oslo e o de Camp David terem fracassado, né? Ou seja, Israel foi lá, fez o acordo, né? A Palestina estava cumprindo a sua parte também, só que Israel foi devagarzinho aumentando o seu nível de controle sobre a Palestina. O que é interessante é que eles têm diversos pontos de controle, de entrada e saída dos territórios, né? E todos esses territórios estão os palestinos, mas são controlados por Israel, né? Então, digamos assim, Israel fica em cima, olhando, tipo assim, onde os caras estão certinho e tal, e a qualquer abertura, a qualquer possibilidade, eles vão lá e diminuem os territórios dos palestinos. E é lógico que isso vai deixando os palestinos um tanto quanto irados, né? Então, de 2000 a 2005, a gente voltou a ter essas manifestações extremamente violentas, né? E uma coisa que é bastante notável é que nesse período voltaram então a ter ações terroristas, né? Como a gente já tinha um período que não ocorriam, né? A velha e boa tática das crianças, né? Jogando pedra e coisas nos soldados e simplesmente o que eles querem? Eles querem ver uma resposta. Mas uma outra coisa chama bastante atenção nessa imagem, né? Você bem consegue ver aí, né, a criança correndo com a mão suja, porque ela com certeza deve ter pego pedra, coisas para jogar nos soldados. Mas vocês viram o que os soldados estão defendendo? Atrás deles, ó, né, tem uma baita de uma pá carregadeira, né? Por que eles estão defendendo? Eles estão defendendo essa pá carregadeira porque ela, na verdade, está demolindo casas. Então, durante esse processo da segunda intifada, uma coisa muito notável que aconteceu foi exatamente isso. Eles começaram a demolir casas dos palestinos. Então, todo mundo que eles achavam que tinha participado de alguma manifestação violenta, que tinha feito qualquer coisa do tipo, eles iam lá e demoliam a casa da pessoa, né? E esse processo acabou só piorando, né? Todas as relações e todas as questões. E daí os palestinos agora jogavam pedra com estilingue, né? Que aí pode machucar mesmo de verdade, né? Ou aquela atiradeira que é de rodar, que eu acho muito bonito, pelo menos aquilo lá, né? Não sei como é que a pessoa consegue acertar alguma coisa com aquilo, tipo assim, ter mira, sabe? Vou acertar ali, mas enfim. E lá tem bastante gente que utiliza, né? Então a gente tem desde protestos aí organizados em outras regiões do mundo, né? Até a população lá se revoltando, né? E também questionamentos exatamente sobre essa questão aqui, ó. Quem que vem armando tanto Israel, né? Para de vender coisa para Israel. Por quê? Porque é usado para violência. Simples assim, né? E
aí a gente tem um saldo, um balanço final. Então, ó, segundo o relatório da organização B'Tselem, até 2004, 4.445 pessoas tinham sido mortas, 635 israelitas, né, incluindo 110 crianças, e todo o restante de palestinos, né? Então, logicamente que a diferença é muito grande, muito grande, né? Para cada palestino quer dizer, para cada israelense que morre, você pode jogar aí uns 10 palestinos, né? E daí, ó, digamos assim, o número que seria o final, né? Ó, a gente vai ter em fevereiro de 2006, 4.995 mortos, sendo 3.858 palestinos e 1.022 israelenses, né? Então, logicamente que é um conflito bastante desproporcional, Ah, e por que a conta não é exata? Bom, a conta não é exata porque em alguns momentos a gente teve prédios sendo bombardeados, né? É aquela coisa, ó, se der uma brecha para Israel, Israel vai lá e arrebenta com tudo mesmo, né? Tipo assim, matou um militar israelense, aí os caras vão lá e falam, mataram um, então nós vamos fazer uma açãozinha, né? Vai lá e vê se acha algum líder, alguma coisa assim, e joga um míssil na casa dele. Só que às vezes esse cara mora num prédio. E aí, qual o problema? Nenhum. A gente tentou acertar o líder. É que ele que fica no meio do povo, né? Então, logicamente que essa é uma questão bastante questionável, no mínimo questionável, né? Pra gente, digamos assim, para não falar mais coisa. Então, ó, de 2000 a 2004, o exército israelense demoliu cerca de 3.700 casas palestinas. 612 casas foram destruídas como castigo contra famílias de palestinos suspeitos de tentar realizar ou de ter cometido ofensas violentas contra os civis ou forças de segurança israelitas, né? 2.270 foram demolidas pelo argumento de segurança. Qual a segurança? Vamos demolir essa casa aqui porque ela não está muito segura. Mano, se ela não está muito segura é porque você jogou alguns mísseis perto dela, né? E pode ter comprometido a estrutura dela. Então, na verdade, a ideia não é demolir, então ajuda a reconstruir. Não, demolir, né? Então, daí o que você faz? Você só diminui casas de palestinos. Porque se você criar a possibilidade deles irem embora, ô louco, né? Ganhei território. Beleza? Mais de 800 demolições administrativas foram realizadas contra casas construídas sem permissão israelense. Tem mais essa. Sim, eles estão na Cisjordânia e para construir casas no território que, digamos assim, é deles, eles precisam pedir uma autorização para Israel. Né? Eu não acharia nem um pouco estranho uma pessoa se revoltar devido a isso. Fala, vem cá, mas o território não é da Palestina? Mas né, vocês precisam pedir permissão aí para construir e tal. Então é lógico que esse conflito acaba se intensificando bastante. E, na maioria dos casos, quando eles estão realizando as demolições, eles precisam então dos militares ali próximo a eles, né? Por exemplo, uma casa dessa, não dá para ter certeza, para afirmar com certeza se ela foi atingida por um míssil e tudo mais, ou se os caras só chegaram aqui e estão demolindo, né? Então você pode ver que uma grande região aqui já foi derrubada, né? Então os caras só vão ajudar então a demolir, a construir. Não, nem a pau, nem de brincadeira, né? Deixa isso aí quieto. Beleza? Então, senhores, ó, bons estudos para vocês. Tchau, tchau e até mais.